Fala, meu amigo. Como é que você tá, doutor Leandro? Beleza? Boa noite, tudo ótimo. Vamos lá, Estávamos deixa eu fazendo os ajustar aqui. ajustes. É E aí, verdade. certo aí. E aí, meu cara? Vamos lá. Como é que tá passando esse caos? Certamente você Lembra? está trabalhando mais do que antes, né? Então, eu ia te falar isso, cara. Como pra gente aumentou a demanda, porque assim, os clientes estão ansiosos, sedentos por respostas, porque tudo isso tem gerado profundos impactos jurídicos, né? Isso tem gerado impactos jurídicos desde a mensalidade escolar que você paga do seu filho, né? Se você deve continuar pagando ou não deve, se a escola está certa em dar aula online, se você, como pai, estava preparado para virar professor de última hora, até Ai, ai. então, Eu tenho dois, eu sei o que é isso, né? cara, até, por exemplo, se você dá férias para o seu funcionário, se você coloca ele em teletrabalho, para os profissionais médicos, essa questão da telemedicina, sobre as linhas de crédito que estão sendo colocadas à disposição do governo, mas ainda não efetivamente regulamentadas, se vão haver benefícios tributários. Enfim, tem aparecido muitas e muitas demandas e as pessoas realmente estão demandando e precisando de muitas respostas nesse momento. E deve ter muita coisa nova também, né? Porque essa é uma característica que ela é peculiar. Eu tenho alguns seguros na clínica e quando a gente entrou em contato imediatamente com o seguro, 15 dias sem trabalho, trabalho zero, e aí nós entramos em contato, seguro, e aí? 15 dias sem trabalhar. Ah, mas para isso não cobre. Era só se fosse um acidente, se fosse alguma coisa direta com o negócio, isso não tem nada a ver com o seu negócio, então Então, isso, cara, essa cobertura não tá envolvida. Leandro, e depende, precisa olhar a pólice, porque assim, a maioria dos contratos de seguro servem justamente para cobertura de situações imprevisíveis e ou inevitáveis. Então, se existe uma situação que seria tão imprevisível ou tão inevitável quanto uma pandemia dessa, meu caro, eu não sei mais o que seria. É claro que a gente precisa avaliar por apólice, mas eu tenho dito muito para os meus clientes e até para os meus colegas advogados que se existe um momento na história jurídica em que a gente pôde utilizar com segurança a palavra caso fortuito e força maior, é agora. Porque até então, Leandro, na faculdade a gente aprendia isso só na teoria. Até então a gente via caso fortuito e força maior como eventos como terremotos, tornados e etc. No Brasil não E eu tinha acho que nada era disso. usado até nos contratos por algo que realmente não aconteceria para a gente aqui no Brasil, né? Se eu ouvir algum evento natural desse, realmente é bem imprevisto, é bem imprevisível. E aí, quando você pega uma situação dessa que ninguém imagina, até os próprios contratos, eu acho que tem muita situação agora que vai dar margem a muitas interpretações, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E é o que a gente também agora está, e é o grande desafio que a gente, como advogado, está enfrentando, porque também a chave para o advogado, assim como para os médicos mudou, a chave para o advogado também mudou. Vou cumprimentar aqui a doutora Bruna Lira Duque, que é uma das referências em direito do Estado do Espírito Santo. A Opa. chave do advogado mudou, Leandro, porque a gente não pode mais resolver as situações puramente de forma judicial. Vamos processar, vamos processar. Eu digo que a gente está passando por uma fase de maturidade civilizatória. O que é isso? Nós estamos precisando aprender a ter que resolver os nossos problemas fora do judiciário. E o advogado está precisando voltar às suas raízes. O advogado está precisando ficar advogado raiz, que é ter a habilidade de negociação, que ter que explorar a sua habilidade de negociação, de comunicação, para a resolução desses conflitos, meu cara. Porque se for tentar resolver pela via judicial, primeiro, o judiciário está funcionando em regime diferenciado, ou seja, na prática são mesmo situações muito excepcionais que você consegue protocolar hoje, que você consegue movimentar hoje. Então vai estar até o final de abril. Quando der maio, vai ter uma enxurrada de ações. Quando você entrar com uma ação em maio, até você ter alguma resposta, o judiciário não vai dar conta. Então a gente vai precisar realmente ter a habilidade de resolver essas questões
de forma mais inteligente, o advogado volta a ser protagonista no auxílio de tomada de decisões dos empresários, ou seja, os empresários, e é isso que tem demandado bastante a gente aqui, os empresários, quando vão tomar decisões, eles estão colocando o nosso escritório e os seus advogados de confiança na mesa, porque sabe que agora tudo tem uma repercussão jurídica muito grande, tudo precisa ser tomado com muita inteligência, entendeu? Legal. Cleilton, eu vou fazer uma introdução para você aqui. Hoje eu sou membro de um grupo nacional chamado Grupo Qualidade em Saúde. E a gente tem tido um movimento nacional. Esse grupo é voltado para a odontologia, mas nós temos um engajamento muito grande em produzir conteúdo, em ser útil nesse momento. Eu acho que o propagador de desgraça é o que mais tem na atualidade. Redes sociais, TV, conflitos políticos e por aí vai. Então, nós no nosso grupo, o nosso objetivo é fazer a diferença positivamente. Então, a nossa campanha é justamente para que a gente possa somar na vida das pessoas, trazer informações. E eu comecei com esse projeto dessas lives justamente vindo por uma motivação desse grupo. Então, eu tive uma conversa essa semana com um psicanalista, que é uma pessoa que veio para nos dar um posicionamento sobre essa questão mais espiritual, porque eu acho que nesse momento a gente vai precisar de muita serenidade. A gente vai precisar de muito equilíbrio emocional, porque o impacto econômico ele já é um fato, o impacto da saúde pública já é um fato, a gente ainda vai ver um impacto social muito grande. Então, quem tiver serenidade, quem tiver equilíbrio emocional, a gente imagina que vai sair um pouco mais rápido desse caos que nos espera. Então, para entender que a gente não volta mais para o mundo que a gente deixou em janeiro, fevereiro, né, cara? Vai ser também acho que não. Também acho que não. Então, essa conversa tem alguns membros do grupo que estão participando aqui agora, outros terão acesso a esse conteúdo depois. Essa live fica 24 horas, mas a ideia é que a gente depois faça a gravação e disponibilize essa live no nosso canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e eu vou compartilhar esse material com você. Então, certamente o nosso bate-papo hoje ele não vai ser perdido em 24 horas. A gente vai deixar esse material guardado. Então, vamos lá. Pensando na nossa área de saúde como um todo, que é o nosso objetivo aqui, você já tem tido no seu escritório demandas desse setor? O que mais você tem recebido no seu escritório? Leandro, nas questões médicas, a gente percebe aqui 3 grandes pontos. O primeiro ainda é uma dúvida muito grande sobre como o médico pode lidar com a telemedicina. E eu achei um movimento de rara modernidade do CFM, é uma crítica construtiva que eu faço, mas que bom que eles se valeram desse movimento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora, daqui a pouco. Um segundo é uma grande quantidade de perguntas sobre quais são os direitos dos médicos, inclusive sobre como proceder com denúncias, com os médicos que estão na linha de frente do tratamento dessa pandemia do Covid, porque para muitos começam a faltar os EPIs básicos de proteção deles, né? Então isso começa a os colocar numa situação de risco muito grande. A Associação Médica Brasileira já recebeu mais de 2.500 denúncias só no mês passado, só nesse mês passado, né? Porque abril começou. Hoje é 1º de abril, né? E perguntando quais são os seus direitos, o que eles podem fazer. E um outro ponto são os médicos privados que têm clínicas questionando sobre essas possibilidades de revisões contratuais, principalmente se tratando de locação comercial, se tratando de prestadores de serviços, contadores, sistemas que não são baratos, enfim. Então, são esses 3 grandes pontos que mais têm chegado aqui no escritório. Como lidar com as questões relativas à telemedicina, como lidar com as questões relativas à falta de EPI, para quem está na linha de frente, para o tratamento do Covid, e revisões contratuárias. Nós temos passado por um problema na odontologia, que é justamente essa falta de sincronia em relação às instâncias dos nossos órgãos de classe. Então, a gente tem o Conselho Federal de Odontologia, que ele teoricamente é o nível superior, e a gente tem os conselhos regionais de odontologia. A gente percebeu que os conselhos estaduais
eles estão fazendo colocações independentes. Então, tem hora que um estado proíbe qualquer tipo de atendimento, tem hora que um outro estado libera só urgência e emergência. Então, a gente fica meio que sem entender quem a gente segue. Hoje a gente já sabe que é fato que as urgências e emergências estão liberadas. Alguns estados já estão se movimentando para liberar os atendimentos que não são urgências, desde que os pacientes não estejam em grupos de risco. Então, isso é uma situação que para a gente também é uma preocupação. Em relação a custos operacionais, então aí os nossos custos fixos e variáveis do consultório, que é o que todo dentista está preocupado, como é que está o lado jurídico dessa visão aí para aluguel, todos os nossos custos que nós temos, energia, água, qual é a orientação jurídica que a gente tem nesse momento, como a gente deve conduzir? Leandro, eu vou voltar então para o ponto que a gente começou aqui falando na nossa live. Antes disso, eu vou dar um abraço aqui para o médico veterinário Rui e para o empresário Ramiro Elmer também, que está acompanhando a gente aqui. Leandro, vamos lá. Eu comecei para você dizendo que nunca antes o advogado precisou ter tanta habilidade de negociação, porque não dá para você simplesmente querer judicializar tudo. Em relação a contratos, em relação a essas questões contratuais, principalmente de revisão de locação, eu vou começar dizendo que há absoluta possibilidade de rever esses valores. Mas o que a gente precisa avaliar? E aí, geralmente, o advogado fala, depende, precisa analisar caso a caso. Mas eu vou te detalhar como é que isso funciona na prática, e para o caso específico de aluguéis. A gente tem 2 decretos, um estadual e um municipal, impedindo que diversas atividades funcionem, salvo aquelas que são consideradas essenciais. Então, em tese, pelo decreto, clínicas médicas, clínicas de saúde podem funcionar, oficinas pesadas podem funcionar, construção civil pode funcionar, supermercado, farmácia pode funcionar. Comércio impossibilitado completamente. Casa de show, etc. Então, por exemplo, uma casa de show que está absolutamente impossibilitada de funcionar, você vai concordar comigo que para eles vão ser muito mais fácil fazer as revisões de contrato, e essas revisões, a lei, principalmente agora com a lei da liberdade econômica, dá para a gente a oportunidade de agir da forma mais criativa possível, criativa e responsável possível. Eu posso pedir a postergação do pagamento, eu posso pedir o pagamento parcial e a postergação parcial, eu posso pedir a permuta por serviços futuros, enfim, posso fazer uma série de situações, ou até mesmo, até se chegar ao último grau, que é a rescisão. A gente tem alguns princípios jurídicos, que é dar manutenção do contrato jurídico, revisar o contrato com o menor impacto possível para as partes, e se rescindir também gerar o menor impacto possível. Mas, aí para o médico, para as clínicas médicas e odontológicas, as clínicas não estão impossibilitadas de funcionar, mas fato é que o faturamento de vocês caiu drasticamente, porque o próprio paciente fica desconfortável em ter que sair de casa, enfim. Então, se você comprovar, e não vai ser nada difícil fazer isso, é absolutamente possível você rever o contrato. O que eu recomendo que você faça? Também não acha que isso vai acontecer de forma automática. Olha, é uma situação notória, o proprietário do imóvel tem que entender. Não. Qual é a recomendação? Notificar. E como é essa notificação? Precisa ser uma carta bonita e maravilhosa mandada por correio? Não. Vamos usar as tecnologias. E-mail, WhatsApp, uma ferramenta digital. Uma forma de se manifestar e que fique documentada. E fique documentada. Perfeito. Fulano, eu preciso renegociar o contrato com você de locação, pelo menos pelo período da pandemia, porque o meu faturamento caiu drasticamente. E eu queria te fazer uma proposta. E aí propõe, se for uma pessoa que conhece das ferramentas tecnológicas, faz uma videoconferência. Se a pessoa se sentir confortável para fazer essa reunião presencial, bom. É relevante que participe um advogado, não é obrigatório, mas é relevante até mesmo para que as partes já saiam dali com algum documento pronto, com algo já formalizado, e não mude de ideia depois, entendeu? Entendi. O mesmo, Leandro, dá para fazer com qualquer outro prestador de serviços que vocês têm. Então, eu tenho aqui, eu utilizo o sistema de prontuário eletrônico X, eu utilizo o sistema tal, eu tenho um contador, eu tenho... É um momento em que
todo mundo, de alguma forma, vai ter alguma perda, né? Todo mundo, de alguma forma, vai precisar ter os seus contratos revisionados. Isso é uma cadeia, a economia é uma cadeia. Existe uma engrenagem aí, que aí vem, a gente está falando de negociação, negociação ela é muito facilitada quando ambas as partes elas querem chegar a um consenso. Só que tem uma engrenagem econômica que às vezes a pessoa que recebe esse valor, ela precisa desse valor para sobreviver. Aí eu diminuí a minha receita e eu falo, ó, eu preciso renegociar, eu preciso postergar. E a pessoa fala, eu preciso desse dinheiro para sobreviver. E aí vira um embate, porque isso está acontecendo muito. O paciente que liga para o consultório fala assim, hein, aquele cheque que eu dei aí, eu não vou conseguir arcar com ele, eu preciso que você segure. E aí, como é que fica nessa situação que a gente tenta uma negociação e a pessoa tem a sua necessidade e fala, infelizmente, para mim agora, eu preciso receber. Como é que está essa situação? E aí eu vou voltar de novo para a situação de que as pessoas vão estar forçadas a negociar, porque, é, olha, eu preciso receber. E aí você fala, olha, eu não tenho como pagar, vai ser uma situação péssima para as duas partes. Primeiro, porque vamos supor que eu sou o seu credor, eu tenho lá o seu cheque querendo receber e não quero negociar com você. Tenho lá R$ 2.000 para te receber. Você me oferece uma proposta de me pagar isso em parcelas de R$ 500. Eu falo que não quero, quero receber, pronto, e acabou. Impasse. O judiciário não está funcionando, não vou conseguir executar, não vou receber isso tão cedo. Então eu vou acabar sendo forçado a ter que sentar com você para negociar. É óbvio que também, em contrapartida, você, como devedor, vai precisar se valer e estar revestido do que a gente chama de princípios de boa-fé. Você também não pode se valer desse momento para vou te pagar aí parcelas de R$ 30 por mês, né? E se quiser entra no judiciário. Porque se eu fizer isso depois lá na frente, se eu realmente decidir entrar com essa ação lá na frente, posso alegar sua má-fé, enfim. Aí eu digo que duas coisas são infinitas, o universo e a criatividade do advogado. Então, Né? Vamos lá, a gente tem uma colocação da Bruna aqui. E se for por meio digital, é recomendável exigir o aceite da outra parte? ótima. Então, e aí essa é uma recomendação que eu tenho dado, inclusive, para o meio imobiliário, Leandro. Existe uma ferramenta muito bacana chamada D4Sign. Ela se escreve D4SIGN. Ela é gratuita, eu acho que até para 5 ou 6 contratos. Você consegue fazer um reconhecimento de assinatura digital na tela do seu celular e é emitido para você um certificado da ICP Brasil. Estou te passando uma de centenas de possibilidades, porque os meios digitais hoje formam prova. Um print de uma tela forma uma prova, um áudio de WhatsApp forma uma prova. Então, a manifestação desse aceite, ela precisa ser expressa, ou seja, ela precisa ser, a gente chama de inequívoca, que não gere dúvidas. Entendeu? Então, se eu der um sim, der um ok, ou se eu for mais criterioso e quiser utilizar essa ferramenta, perfeito. Tá, essa ferramenta de reconhecimento de assinatura, digamos, vou usar esse termo, isso foi até um assunto que surgiu no nosso grupo há um tempo atrás, em relação à validade de assinatura digital dos nossos contratos de prestação de serviço odontológico. Ela serviria para isso? Serve, totalmente serviria e tornaria, inclusive, esses contratos que a gente chama diretamente executáveis. O que é isso, Leandro? A prova que se faz pelos meios digitais é válida, ponto. Só que pode ser que uma outra parte questione, fala, não foi eu, foi minha filha, etc. E isso alonga o processo. Isso faz com que o processo saia da fase de execução, ou seja, em vez do processo, a gente protocolar a ação, o juiz já falar, você deve, pague, ele tem que passar por o que a gente chama de conhecimento. Faz audiência para ver se foi você mesmo, reconhece, tal. Então, essa ferramenta acaba com esse período que seria gerado por uma discussão de má-fé como essa, por exemplo, entendeu? Então, é uma ferramenta que vale a pena você conhecer, aí qualquer profissional liberal conhecer, D4Sign. Legal, vou pegar depois esses contatos com você, vou disponibilizar para o pessoal, porque isso foi um tema que foi levantado para assinatura digital e acho extremamente válido. Então, o primeiro tópico que nós... Preciso falar com você que a nossa audiência está altamente qualificada aqui, tá, Leandro? Doutor Davi Metzger é advogado referência também em direito penal no Estado, e entrou o doutor Emerson, também advogado em Guarapari. Então, só tem fera hoje aqui.
Boa, estamos com a turma também do QS. Pessoal do QS que tiver aí também, puder colocar a localização do Dr. Cleilton, entender a nossa capacidade aí de conexão do QS, é interessante para a gente também. Tem bastante gente aqui com a gente do QS, Cleilton. Vamos lá. Então, tudo que a gente fala de qualquer tipo de mensalidade entra no mesmo raciocínio do aluguel. Por exemplo, pagamento de conselho de classe. Nosso CRO, que a gente paga uma anuidade, que é justamente essa época agora. Entra no mesmo raciocínio? Entra, assim, eu não sei como é que está o conselho de vocês, mas a OAB, por exemplo, ela já determinou a suspensão da obrigatoriedade do pagamento. Então, quem parcelou geralmente o advogado parcela porque a nossa anuidade é R$ 900. Então, eles parcelam. Quem está com esses parcelamentos em aberto, a OAB vai segurar, não vai precisar fazer os pagamentos por esse período. Vamos lá, Cleilton, só te passando, doutora Tatiana, do Rio de Janeiro, a Zâmbia, Zâmbia, Odonto, QS Rio Grande do Sul, o Araújo Odonto, Araguari, Minas Gerais. Então tem uma turma com a gente aqui, Brasil afora. Legal. O pessoal bem antenado. Fornecedores, entra nesse mesmo raciocínio? Mesmo raciocínio. Uma negociação. E aí eu vou até te confidenciar aqui um grande mercado jurídico nesse momento. Revisão de contratos. Eu não consigo ver um contrato que não possa ser revisto, minimamente revisto. Claro, aí eu preciso voltar para aqueles pontos anteriores da live, de que a gente precisa analisar caso a caso, verificando impactos, a efetividade do impacto que cada um sofreu, mas enfim. Especificamente aqui para a nossa live, qualquer profissional de saúde, pelos impactos que estão sofrendo, podem sim fazer essas revisões desses contratos de locação, sistemas, fornecedores, prestadores de serviço, sem dúvida nenhuma. Tá, vamos falar sobre financiamentos, a parte de banco. A gente sabe que a gente na área de saúde, praticamente a maioria das aquisições que nós fazemos, infelizmente, são de valores relativamente altos. Então, é muito comum para o profissional de saúde estar envolvido em algum tipo de financiamento dos seus equipamentos. A gente vê um movimento dos bancos públicos de realmente uma proatividade aí, já uma iniciativa dos próprios bancos de ajudarem os seus correntistas. Esse movimento ele não tem sido acompanhado pelos bancos privados. Então, como é que está isso aí? Existe alguma parte legal? A gente vê alguns bancos propondo financiamentos ou adiamentos desses financiamentos, cobrando taxas. Como é que é a parte legal disso? Leandro, está uma piada o que os bancos privados estão fazendo. Está um verdadeiro abuso. E eu não sei que tipo de lobby esses bancos conseguem para não ter uma fiscalização muito mais efetiva aí por parte dos entes públicos. Porque você vê que quando aumenta o valor do álcool gel, o PROCON já está em cima, está virando barulho, etc. Agora, quando o Santander aumenta uma taxa de financiamento de 3% para 6%, quando eles dobram os valores dos juros, não há qualquer discussão de entidades públicas, então a gente realmente não consegue entender. O que eu posso te dizer é que, vamos lá, indo para os bancos, dos bancos privados, na verdade, para os bancos públicos, se você entrar hoje no site da Caixa Econômica Federal, ela já na home já tem lá a parte de linhas de crédito para você pagar, por exemplo, folha de pagamento de funcionários com carência de 90 dias, com taxas de juros de 3% ao ano. Então, tá bem interessante. O Banestes também está com uma linha dessa forma. A maioria dos bancos e cooperativas estão seguindo as mesmas. Os privados, não. O que o profissional de saúde tem que fazer e qual é a minha recomendação nesse momento? A primeira é essa, notificar informando da necessidade, do interesse da renegociação desse pagamento. Não houve qualquer negociação, não houve qualquer possibilidade. Ponto 1. Se possível, pagar, porque é muito provável que se você não fizer isso, eles vão te negativar e etc., para você discutir isso judicialmente lá na frente. Se não for possível, você ter pelo menos todas as formas possíveis de contato, e eu recomendo muito que esse contato seja feito diretamente com o gerente do seu banco, que é a
personificação física da instituição, com quem você mantém um canal de comunicação, para discutir isso judicialmente lá na frente. Eu prevejo também uma das grandes demandas judiciais que existirão vai ser a discussão de juros de mora nesse período de pandemia. Então, a gente pode dizer que espera-se um caos no setor jurídico também, com a quantidade de processos, pelo que está oriundo dessa fase agora. E vocês esperam isso também? Leandro, o advogado hoje que vive 100% de ação judicial, ele vai passar muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque o judiciário já é lento para todo mundo, e isso não é uma crítica, é um fato. É lento. Vai se tornar ainda mais por conta dessa grande quantidade de ações. O advogado não vai conseguir entregar o resultado para o cliente, e a maioria dos advogados depende do resultado para poder ter honorários, né? Os que somente litigam. E aí, meu caro, vai virar um caos, vai virar uma situação muito difícil. Então, aí volta a dizer para aquilo que a gente voltou a falar lá no começo. A habilidade, quem é que vai se destacar? Qual é o empresário, o profissional de saúde, o prestador de serviço, o advogado, seja quem for, o que a pessoa precisa fazer para se destacar ou sobreviver nesse momento? Ter a habilidade de negociação e ter a organização. O que eu falo em relação à organização? Esse direito existe, mas eu preciso saber utilizá-lo. O que é saber utilizá-lo? Eu preciso, primeiro, levantar todos os débitos que eu tenho. Então, um profissional de saúde, olha aqui, eu tenho financiamento do meu equipamento tal, eu tenho débito aqui da minha sala de aluguel, eu tenho esse empréstimo que eu tenho do carro aqui já tem um tempo. Sabe, precisa fazer um levantamento disso tudo e depois sistematizar como vai fazer. Notifica todo mundo, envia para todo mundo. Se você tem um advogado de confiança, a melhor coisa que você pode fazer no momento é pedir a ele para criar, inclusive, esse termo, essas notificações, criando as justificativas e fundamentações para isso. Eu te garanto que a grande maioria, principalmente se for pessoa física, você vai conseguir fazer negociações fáceis. Bancos e grandes instituições, não conseguiu e ficou insuportável o seu pagamento. Você primeiro precisa se preocupar com o empresário, o prestador de serviço, primeiro vai precisar criar critérios do que pode pagar. Então, o que é critério para o que pode pagar? Preciso sobreviver, eu preciso comer, eu preciso pagar funcionário, porque débito trabalhista é ruim, eu preciso pagar pensão alimentícia, porque nesse período, aí é uma coisa importante. Não nesse vai parar também, né? Não, tá? Nesse período não vai preso, não. Nesse período, até outubro, a pessoa que deve pensão alimentícia fica em prisão domiciliar. Sério? Recomendação do CNJ. Então, eu preciso definir esses critérios, e aí vai ficar lá, talvez um banco de financiamento por último. E aí, qual é a recomendação? Por que você precisa documentar isso? Porque se não tiver jeito nenhum, aí, claro, o judiciário vai servir para isso. E aí você vai propor sua ação e vai falar, olha, minha dívida de 1.000 virou 30 mil aqui pelo Santander, virou 30 mil pelo Bradesco. Olha os juros que eles me cobraram numa época de uma pandemia mundial. Cartão de crédito está nesse mesmo raciocínio? No mesmo raciocínio. No mesmo raciocínio. Perceba, Leandro, isso não é uma garantia de resultado. Mas o que eu estou te dizendo é que para você ter uma possibilidade de que esse resultado exista, você precisa, pelo menos, começar a se documentar já. Entendeu? Entendi. E volto a te dizer, hoje, há um mês atrás, se você me perguntasse isso há um mês atrás, eu ia falar, Leandro, impossível. Juiz não vai discutir juros de banco, isso já é assunto pacificado. Só que a gente está num momento de excepcionalidade, de completa excepcionalidade mundial. Então, é mais razoável que isso seja levado a discussões, caso não seja possível negociar. E é mais do que razoável, prevejo, e aí a minha previsão não é uma coisa da minha cabeça, é algo que eu já venho acompanhando. Vários juízes nesse período já vêm escrevendo artigos, o Conselho Nacional de Justiça tem dado recomendações, tem sido um momento de muita produção intelectual no campo jurídico, e é quase uma unanimidade entre os especialistas do assunto de que esses juros serão revistos caso não haja negociação pós-pandemia. Importante para a gente saber isso. Cleilton, por um lado, a gente tem falado até agora, praticamente 30 minutos de conversa, tentando se resguardar
peraí, olha, eu preciso me preparar, talvez eu não consiga pagar. Então a gente está falando mais dos nossos direitos. Quando a gente fala dos nossos deveres, né, e aí a gente falou da parte trabalhista, como é que está isso agora? A gente viu praticamente em massa, acho que praticamente todos os estados do país, 15 dias de parada total. Todo mundo foi lá, se preparou, férias. Muitos nem comunicaram seus funcionários formalmente. Gente, todo mundo de férias, 15 dias de férias, e isso uma comunicação verbal. Como é que funciona isso? Como é que legalmente, caso amanhã a gente venha a ser questionado por alguma conduta dessa, quais são as nossas obrigações como empregador com os nossos funcionários? Vamos lá, Leandro. Primeiro, assim, o governo ele editou uma medida provisória em que autorizou uma série de flexibilizações na consolidação das leis do trabalho, na CLT. E aí muita gente acabou se utilizando de várias delas. Teletrabalho, férias antecipadas, férias coletivas, a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho para qualificação do funcionário. Inclusive, uma dessas medidas foi amplamente questionada porque você colocaria o funcionário até 4 meses em casa sem que ele recebesse nada, enfim. Agora, o que eu posso te dizer para além dessa medida e o que você vai fazer na prática? Primeiro ponto, as leis do trabalho já vinham sendo flexibilizadas desde o governo Temer. Foi feita a reforma trabalhista que fez uma coisa extraordinária para todo mundo que emprega pessoas. Foi dizer que o pactuado vale tanto quanto o legislado. Qual foi o problema? A grande maioria das pessoas não pactuaram, não se valeram desse direito. Então, a lei me permitiu, por exemplo, que eu estabelecesse que bônus não integrava o salário. Então, no momento de rescindir, eu não precisava pagar sobre os bônus. Banco de horas extras eu não podia Desde pagar. que isso ficasse acordado formalmente. Formalmente, podia fazer um documento com o funcionário e tudo certo. Então, muito empresário não estava utilizando isso. É uma pena. Então, eu podia já ter antecipado em documento dizendo, olha, em casos de queda brusca no faturamento, a gente vai optar pela sua redução da jornada de trabalho e eu vou reduzir proporcionalmente o seu salário a essa jornada de trabalho. Estou te falando de coisas que já eram permitidas. O que essa MP fez foi flexibilizar isso ainda mais durante esse período, mas uma coisa é certa, Leandro, cada vez mais o empresário vai precisar se valer de combinados por escrito individualizados com o seu funcionário e cada vez menos a Justiça do Trabalho vai intervir nessas relações. Eu imagino, e eu tenho muitos colegas que estão na mesma linha que eu, que a Justiça do Trabalho não leva mais muito tempo para existir, principalmente após essa pandemia. As relações vão ser discutidas na Justiça Comum. Muitos países já adotam políticas de leis trabalhistas completamente diferentes do que a gente tem aqui, né? Então, vai ser remuneração por hora, sem vínculos trabalhistas tão rígidos como são hoje. Então, já tem tendências mundo afora de serem diferentes do que é agora, do que é para a gente aqui. A base da CLT foi feita em 1930, cara. Então, assim, era a economia essencialmente industrial. As pessoas hoje trabalham online, tem questões home office. A gente está num mundo completamente diferente, entendeu? Absolutamente diferente. Júnior Mendonça, um abraço. Outra coisa importante, muitos profissionais de saúde são pais. Eu vejo que uma das maiores polêmicas no momento dessa questão de contratos e de discussão das obrigações é a relação de pais e escolas. Como é que vocês estão vendo isso? Escolas passando atividades para casa, as pessoas tendo que, praticamente nesse caos, por mais que você fique em casa, mas a metodologia é diferente, o comportamento dos filhos com os professores na escola é diferente de com os pais em casa. E aí a gente vê, já tem escola em Linhares falando que aula só no segundo semestre, e uma restrição, uma resistência à não cobrança. Como é que está isso? Vamos lá, esse assunto é polêmico. Um abraço para o Vinícius Cipriano. E eu fiz até um vídeo que eu coloquei agora há pouco aqui no meu feed, depois que terminar a live, que o pessoal vai lá para ver, mas já vou antecipar aqui. Foi até uma dica aí de Júnior Mendonça. Deixa eu te falar, Leandro, o que acontece?
Ponto 1. Você, quando contrata um serviço escolar, você não contrata ele online, você contrata ele presencial. E você costuma contratar ele presencial porque eu vou usar o seu caso, você tem 2 filhos. Uhum. Às vezes, o que o pai faz? O pai coloca um filho de manhã, um filho à tarde, até para não dar confusão e etc. Enfim, dar um pouco de paz para a mãe, para a babá, enfim. Aí vem essa pandemia e aí você é obrigado a virar professor. Você é obrigado a colocar o seu filho na frente de um computador por 3, 4, 5 horas, os 2 filhos, no mesmo tempo, cara, é impossível. A escola não pode transferir para os pais a responsabilidade pedagógica, até porque você tem formação em odonto, você não tem formação em pedagogia, certo? Em contrapartida, eu também compreendo que, diante dessas circunstâncias, as escolas estão fazendo o máximo de esforço possível para lidar com toda essa situação, estabelecendo plataformas online, etc. Mas o que eu preciso te dizer? É que isso não pode ser uma situação imposta pela escola. O que eu estou percebendo, o que me parece é que as escolas, olha, a situação agora é essa, toma aqui a aula online e é assim que vai funcionar. E cobrando a mesma mensalidade. É impossível. O que as escolas precisam fazer. Pactuar é o que a gente está falando aqui desde o começo da nossa live. Vamos marcar uma reunião online, utilizar essas ferramentas igual o Zoom e etc. E olha, situação é essa, como é que a gente vai negociar? Porque o pai, os contratos são individuais. Né? Se tem 30 alunos na sala, um pai falar que não quer, ele tem o direito. Ele fez o contrato, foi com a escola, não foi com os outros 29 pais. Então, resumindo tudo isso, as escolas que não estiverem dando qualquer suporte, que não estão nem dando aula online, é possível que os pais peçam a suspensão do pagamento até que a situação volte. 1. 2. As escolas que estão dando minimamente algum suporte online, se o pai aceitar que está tudo certo, etc., não quero confusão, continua pagando a mensalidade. Se o pai entender que a escola precisa das aulas online, não tem outra alternativa por enquanto, mas não concorda em pagar o mesmo valor, é um direito dele, a escola precisa dar para ele a alternativa de negociar esse valor ou de apresentar soluções alternativas. Porque saiu hoje uma MP, dizendo que a escola não precisa mais cumprir os 200 dias letivos. Mas a MP obriga que eles cumpram as 800 horas. Deu na mesma. Pô, mas quem vai arcar com as horas? Quem vai... Tá entendendo? O que eles vão ter que fazer? Ou eles suprimem as férias de junho, se isso acabar até lá, ou vão ter que estender 1 hora a mais por dia depois que a situação voltar, ou combinam com os pais um abatimento proporcional no valor da mensalidade. Isso precisa ser combinado. Eu volto a te dizer, se você que é dono de um imóvel está tendo que ter a sua locação revisada porque a situação mudou, se você é prestador de serviço, está tendo que ver a sua situação revisada porque a situação mudou, por que a escola acha que para ela vai continuar da mesma forma? Sendo que o serviço mudou completamente. Entendeu? Então, isso precisa ser avaliado. E outra coisa, as escolas ainda estão falando assim, aula, te passei a aula é dada. Complicado, meu amigo. Porque, volto a dizer, está passando para o pai o dever pedagógico. Está passando para o pai o dever de fazer com que a criança assimile aquele conteúdo, entendeu? Então, às vezes, você não pode, às vezes você não tem ou a habilidade pedagógica, ou você está precisando trabalhar, está trabalhando no home office, etc. A mãe está doida, divórcios vão aparecer demais por conta de situações como essa. Enfim, cara. Entendeu? E assim, o que eu acho mais difícil de tudo isso tem várias situações, mas como é que você vai medir a capacidade da absorção do conteúdo pelos seus filhos? Então, assim, isso é muito subjetivo, até porque a formação de pais são diferentes. Então, isso tem me preocupado muito, porque isso já chegou na minha casa, atividades são jogadas e a gente tem que fazer. Por mais que a escola esteja dando um suporte, mas não é a mesma coisa. Quem é pai precisa aprender duas novas expressões chamadas home, né? Home office e agora o homeschooling. Então, foi errado.
né? E outra coisa, eu tenho filho, às vezes eu opto por fazer algum trabalho em casa. Eu, como dentista, nem sempre eu consigo trabalhar, mas eu tenho me envolvido muito em estudo, aulas online. E você ficar em casa com duas crianças, normalmente eles querem uma atenção diferenciada. Então a gente vê que a gente está conectado muitas vezes e o filho quer atenção. Muitas das atividades que as escolas estão passando são atividades que envolvem tecnologia. E o filho muitas vezes não quer ficar no computador, ele quer brincar, ele quer interagir com você. Quando você fala, não, vamos sentar no computador para a gente fazer uma atividade. Rapaz, mas você só fica no computador. Ô, Leandro, pra gente que é adulto, que precisa colocar comida em casa e etc., para você virar a chave de que você, agora eu estou trabalhando e não preciso ter distração, é difícil. Você imagina para uma criança de 5, 6, 7, 10 anos de idade, cara. É difícil, entendeu? Então, volto a dizer, eu acho que o que está faltando para as escolas, eu reconheço, volto a dizer, eu reconheço o esforço que as escolas estão fazendo para oferecer alguma plataforma. O mundo está ficando cada vez mais online, a gente precisa lidar com isso, ok. Mas o que está faltando para a escola é a habilidade de não tornar isso uma imposição, vai ser assim, pronto, acabou, mas ser algo que seja efetivamente conversado e até financeiramente negociado. A forma de prestação de serviço mudou, a forma de pagamento também tem que mudar. Eu queria te fazer duas perguntas. Agora, não sei se você não tiver essa resposta. O governo federal já se manifestou em relação à prorrogação de uma série de impostos. Dívidas de renegociação de impostos entram nessas prorrogações ou quando já há uma renegociação, isso está fora dessa prorrogação? Leandro, o que está acontecendo com as medidas do governo? E aqui, independente de viés político, o que está acontecendo com as medidas do governo até agora é que elas são muito positivas, mas elas ainda estão muito desorganizadas. Por que eu digo desorganizadas? Porque todas elas dependem de regulamentação para saber como é que isso vai ser operacionalizado. Ou seja, o governo está anunciando que cada microempreendedor vai ter direito a R$ 600, mas ainda não disse como é que esse empreendedor vai botar esses R$ 600 na mão. O governo está dizendo que vai dar prorrogação de pagamentos, de impostos e etc. Mas não disse qual o requerimento que a pessoa precisa assinar, onde ela tem que protocolar, como é que tem que fazer. E aí, eu até esses dias criei alguns vídeos para alguns colegas advogados para que a gente criasse um movimento de mais pé no freio. Porque eu não sei se você também chegou a receber, mas estava acontecendo o seguinte, o governo anunciava uma medida na TV, em 15 segundos chegava no WhatsApp de todos os grupos, cartilhas de advogados falando que é MP, cara, gerando mais confusão do que esclarecimento. Teve vários empresários que tomaram muitas decisões baseadas em cartilhas de WhatsApp, botando gente em férias e tal, fazendo suspensão de contrato de trabalho, depois a medida foi revogada. Teve muito barulho, e ainda está tendo muito barulho. Então, é preciso ter um pouco de calma para que as pessoas saibam tomar essas decisões. Se sai uma medida hoje, prejuízo algum você vai ter se você resolver implementar ela daqui a 2 ou 3 dias. Pelo contrário. Até porque algumas dessas medidas estão sendo mais instáveis do que a Bolsa de Valores. É promulgar na meia-noite, meio-dia está revogado, entendeu? Então, é preciso ter paciência. Então, sobre os impostos, Leandro, ainda não foi procedimentalizado, ainda não foi regulamentado como efetivamente você vai fazer. Só alguns deles que já foram simples, que você pode prorrogar o pagamento, FGTS, não significa que você não tenha que pagar esses impostos, certo? Só foi prorrogado. O pagamento é diferido, ou seja, você está prorrogando a apuração do pagamento dele, é isso só. Entendeu? Mas já é uma coisa... Imposto de renda, imposto de renda, pelo que eu fiquei sabendo, não vai mudar. Cara, o governo é muito bom em arrecadar. O governo é muito bom em arrecadar. Não tem nenhuma, nem sequer notícia de que vai haver alguma medida para prorrogar o prazo. Se preocupa também, né? Porque se você olhar, as próprias contabilidades estão trabalhando, a maioria em home office, mas numa escala de produção bem mais reduzida. Exato, sem dúvida. Enfim, Então, tá.
Olhando pelo lado econômico agora, eu queria entender qual é o seu ponto de vista. A gente está num cenário que muitas empresas estão com dificuldade de reconhecimento dessa renegociação. Eu acho que a palavra hoje que a gente tem na nossa live é negociar, né? E a Isso gente vê aí. que muitas empresas estão com dificuldade nessa negociação. Por outro lado, quando esse turbilhão passar, a gente vai precisar de captação de recurso para a gente tentar se recuperar. Quem é empreendedor, então, como que vai acontecer a situação de empresas que negativarem pessoa física ou pessoa jurídica e restringirem uma captação de recurso lá na frente? Tem alguma orientação para um pouco mais de tolerância dessas empresas que poderiam não negativar agora? Ou porque vai chegar uma hora que as pessoas podem ter que escolher quem vai pagar ou não. Vai E chegar. aí, como é que fica? Vai chegar, Leandro. E aí vão ser as excepcionalidades. Advogado gosta de palavra difícil, mas é porque é do cotidiano. Mas vão ser as exceções que, por exemplo, hoje o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, permite a gente utilizar para ingressar com ações. Vou te falar de um caso que aconteceu hoje. Uma empresa de pequeno porte precisou participar de uma licitação e essa empresa já tinha chegado a esse ponto de não conseguir pagar mais impostos, de não conseguir pagar mais financiamento. E aí pediram ela precisava da certidão negativa tributária para participar dessa licitação. Eles entraram com uma ação judicial para isso, eles entraram com essa ação judicial e conseguiram uma liminar e a juíza deu a liminar falando, olha, você não precisa apresentar nesse momento porque é preciso reconhecer essa situação excepcional. Eu estou te falando desse caso específico que é muito provável que essa seja uma situação que vai virar regra. Uma situação que... E aí, por isso que eu volto a te dizer a relevância de você agora, pelo menos, documentar uma tentativa de negociação com um banco. Abraço aí para o Dr. Thiago, DPF Advogados. Por isso que você precisa agora negociar e documentar essa negociação, porque você concorda comigo que, e até para o advogado vai ser muito melhor, você chega para mim e fala, Cleiton, aqui, ó, esses financiamentos do banco eu não consegui pagar. Estou enrolado, está para sair uma linha de crédito do governo que eu agora vou precisar e estou negativado. Para mim vai ser muito mais fácil pegar esse processo com tudo que você tentou de negociar e falar assim, olha só, tentou negociar, mandou WhatsApp, e-mail para o banco, ofereceu uma proposta, tipo, estava devendo R$2.000 de parcela, ofereceu pagar pelo menos 1.000, ele não falou que não ia pagar, sabe? Tudo isso que você tiver documentado vai ser levado em consideração na hora do julgamento. Vai ser levado em consideração na hora do julgamento. O cenário é bem preocupante. Um abraço, meu amigo, Dr. Anderson, lá de Vitória. Cleilton, a gente está quase chegando no final. A gente tem 1 hora de live, que é o tempo que o Instagram nos permite. E eu acho que nesse momento está todo mundo com uma insegurança muito grande, porque realmente a gente não sabe o fim que isso vai tomar. Qual é a orientação de vocês, advogados, independente dos problemas que já aconteceram ou não, para a gente conduzir, principalmente para o empreendedor, principalmente para o empresário, para o dentista, como que a gente tem que conduzir a nossa retomada? Porque a gente sabe que os profissionais, você vai ter um problema econômico, você não vai conseguir, tudo passou, vamos voltar ao trabalho. As pessoas não estarão com dinheiro em mãos para retomar. E aí a gente vê que mesmo depois que tudo passar, essa negociação, ela vai ser muito específica de caso a caso, para a gente falar com as pessoas, seja com o proprietário do imóvel, seja com o fornecedor, falar, meu amigo, eu tinha um acordo com você, esse acordo era dessa forma, durante a crise eu tentei negociar com você, a gente resolveu, mas tudo passou e eu não consegui me recuperar ainda. E aí? Isso também vai entrar nesse critério dessas negociações? Ó, primeiro aqui, ó, olha que notícia boa na live aqui que a doutora Leidiane trouxe para a gente. Ó, a Receita acabou de adiar o prazo de imposto de renda. Que coisa boa, rapaz! Ufa. Olha aí, ó, a notícia boa no meio desse caos, que ótimo. Né? O prazo agora é 30 de junho, tá vendo? Olha que coisa boa, maravilha, maravilha. Que bom. É por isso que está sendo impossível você dar qualquer resposta, que está tudo tão imprevisível, meu amigo, que até a declaração de imposto de renda
Primeira vez na Tomara, história que é prorrogado. tomara que amanhã não mude, né? É verdade. Leandro, qual que é a minha recomendação nesse momento para o empreendedor? Não é novidade nenhuma que estamos e vamos passar por tempos difíceis, mesmo quando isso acabar. Minha recomendação é agora você fazer corte de todos os cursos que você puder. Porque a torneira secou e você está com um baldezinho que está saindo água. Você vai precisar ser mais organizado. O empreendedor, a gente estava numa velocidade muito grande, que a vida estava demandando, e agora a gente está sendo convidado, e as pessoas ainda não perceberam isso, a botar o pé no freio e refletir. E essa é uma orientação jurídica que eu dou. Por que refletir? Porque eu preciso fazer uma análise de todos os débitos que eu tenho, e tudo, envolve tudo. Da minha conta de telefone ao financiamento de banco, aos impostos que eu pago. Ver o que é possível de negociação. Essa negociação ela precisa ser devidamente comunicada e avaliada conforme o impacto que eu estou sofrendo. Por isso que você também vai precisar ter organização, porque não adianta você agora chegar, se você tem se a sua clínica é num ponto alugado, não adianta você chegar para o proprietário e falar, eu tive uma drástica queda de faturamento. Ele, tudo bem, meu amigo, todo mundo teve agora. Mas se você tem uma planilha falando, olha, em março do ano passado eu faturei tanto, e desse ano eu faturei tanto, caiu 70%, eu quero que você entenda e agora eu vou negociar baseado com você nesses números. Fica mais razoável. Né? Fica muito mais razoável do que eu simplesmente falar que não dá. Fica da mesma forma razoável se você fizer isso com os bancos, se você fizer isso com todo mundo que você deve. Então, e o outro ponto a gente vai precisar ter a maturidade de resolver as coisas fora do poder judiciário. Porque vão ter situações que vão ser inevitáveis e a gente vai precisar se utilizar dele, mas a gente vai precisar saber que vai precisar de paciência. E mais do que já tinha. Porque vai estar lento e vai estar abarrotado. Então, vai se sair bem. E para quem é empresário, logo quando tudo isso voltar, vai precisar estar com a menor quantidade de problemas possíveis para resolver. Se o empresário, depois que isso tudo voltar, ele tiver 10 ações de negociação de aluguel até negociação de dívida, tendo que resolver isso, antes de olhar qual mercado ele precisa captar, meu amigo, ele vai estar atrás de muita gente. Legal. Hoje a gente vê que eu tenho muitas dúvidas no dia a dia por situações que vão acontecendo e o advogado é uma das primeiras pessoas que a gente pensa. Preciso da orientação jurídica. Hoje você disponibiliza de algum canal para quem quiser fazer. Hoje tem o teletrabalho e aí tem formas que as pessoas podem fazer uma consulta com você de onde elas estiverem no país. Então, o seu escritório se organizou para isso? Leandro, a gente sofreu, honestamente falando, a gente sofreu nada em termos de estruturação para home office, porque assim, a gente sempre teve a preocupação lá no escritório de estar 100% digitalizado, a ordem era papel zero, tudo escaneado, em nuvem, e já utilizava muito bem essas ferramentas aí de videoconferência, etc. Então, a gente sofreu muito pouco. Mas hoje, eu acho que qualquer advogado foi forçado. Eu até coloquei uma frase no meu Instagram falando que a pandemia empurrou a advocacia com as duas mãos para o meio digital. Obrigou todo mundo a aprender a utilizar essas ferramentas e a se tornar mais produtivo. Então, não só eu, como hoje todos os advogados já têm esses canais de comunicação, já conseguem fazer esses atendimentos de forma online, de forma mais eficiente. Eu tenho dito até mesmo que as reuniões online, elas são até mais eficientes que a presencial, Leandro, porque você vê, hoje você vai marcar uma reunião, uma videoconferência, primeiro que ela começa no horário, né? Uhum. Ninguém atrasa mais, brasileiro danado para atrasar, tem uma pauta, né? São mais objetivas, terminam no horário, então, cara, tá muito mais eficiente, inclusive. Eu mesmo já coloquei para mim o seguinte, que quando tudo isso acabar, e vai acabar, eu não vou trabalhar mais da mesma forma que eu trabalhava, de ir para o escritório todo dia, de 7 às 19, esquece. Há formas mais inteligentes de fazer isso e a gente que lidera negócio precisa estar com a mente mais aberta para poder pensar estrategicamente. Então, eu já percebi que é absolutamente possível fazer isso utilizando essas ferramentas digitais maravilhosas aí.
Muito, muito importante. E você indica, Cleilton, que as pessoas, hoje tem muita dúvida, e a gente na área de saúde, quando a gente está em cursos, em eventos, a gente fala que não existe a pergunta boba, pergunta burra. Burrice é não perguntar. Você indica que os clientes estreitem os laços com os advogados nesse momento? Leandro, sem dúvida, porque, e aí eu não estou puxando mesmo sardinha, porque assim, nesse momento não vai ser custo, nesse momento vai fazer com que você evite custos. Nesse momento, não posso dizer por todos, mas geralmente assim, qual é o nosso critério? O nosso critério hoje é cobrar um valor de uma consulta para orientar um cliente. Então, eu não consigo imaginar quanto eu consigo fazer de economia para você se você tiver já a organização de. Doutora Adriana, nossa amiga do Grupo Qualidade de Saúde. Doutora Adriana, a A gente. live deu um picante na gente aqui, né? Cara, ele, assim, bateu 1 hora, eles encerram imediatamente. E advogado que fala pra caramba, então tudo certo. E papo bom passa rápido, né? Papo Muito bom bom passa mesmo, tá muito rápido. bom. Então, assim, até para a gente encerrar, é um horário de congestionamento de lives no Instagram agora. A gente estava falando sobre justamente essa questão da orientação para que as pessoas estreitem os laços com seus advogados, justamente que isso significa economia. Então, assim, vamos É, encerrar e. exatamente. Vai significar economia sim, Leandro, porque se você junta todos os débitos que você tem, geralmente o advogado está cobrando o valor de uma consulta. Se você junta todos os débitos que tem, a gente reduz 30% de todos os gastos mensais que você tem, já é algo muito considerável, entendeu? Legal. Cara, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo. Para quem não sabe, o Cleiton é meu advogado já há bastante tempo. É E, verdade. assim, independente da nossa relação profissional, a gente tem uma relação de amizade também. E, assim, super indico, quem precisar de um advogado, assina embaixo. Obrigado, meu caro. Obrigado. E um abraço, Leandro. Obrigado muito pelo convite, obrigado pelas palavras. Acho que foi muito proveitoso aqui. A gente deve ter conseguido trazer informação de qualidade para quem precisava. Tá? E deixar um abraço para todo mundo aí. Um abraço para os nossos queridos aí, Júnior Rose também. Legal, depois eu pego esse material, vou disponibilizar no meu canal do YouTube, e aí a gente deve usar alguns fragmentos aqui para colocar como informações úteis nas minhas redes sociais, até como orientação às pessoas. Depois eu te disponibilizo esse material também. Tá bom? Grande Eu, abraço, meu amigo. Um um abraço. abraço, boa noite. Boa noite, tchau.